Então é isso, pessoal. Bem-vindo mais ao Caeté Podcast. Satisfação. Prazer, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi eleito presidente da Câmara. Fala um pouquinho sobre a gente. Antes da gente começar a falar só um pouquinho sobre você, porque tá bem quentinha essa notícia, né? Fala pra gente aí. Tem 2 semanas praticamente, né, que fui eleito presidente. E é uma alegria muito grande a gente estar na Câmara já representando as pessoas e ter a possibilidade de ser presidente, de estar ali comandando o Legislativo Municipal, estar representando os demais vereadores, é muito legal, né? E foi um orgulho muito grande, tive todos os votos, montamos chapa única, mas em outros momentos teve chapas que não tiveram todos os votos e nessa legislatura é a primeira vez e fiquei muito feliz, né? Acho que demonstra o nosso comprometimento com o Legislativo, com a casa e com a cidade. E é uma fase assim, bem marcante e importante, né? Porque é um cargo importante, é uma responsabilidade maior, como imagino, né? Você é uma pessoa jovem, né? Você é um dos mais novos da Câmara, não é isso? Sou o segundo mais jovem. O segundo mais jovem, né? Jonathan é mais jovem, eu sou o segundo por 1 ano de diferença. Ah, sim, uma diferença, né? Mas qual que é a sua expectativa, Fulvio? Então, Claudinei, quando eu cheguei à Câmara, né, e quando me candidatei, eu tinha a expectativa de realmente fazer a Câmara mais próxima das pessoas, né? E infelizmente veio pandemia, então foram anos difíceis também de que isso acontecesse. E aí lancei minha candidatura para isso mesmo, sabe? Para que a gente faça mais ações que aproximem a Câmara das pessoas e demonstre para as pessoas o tanto que a Câmara faz, o quanto ela é importante no funcionamento, no dia a dia da nossa cidade, nas conquistas da nossa cidade. Então é esse o nosso objetivo. É lógico que é uma grande conquista, né? Sou jovem, não sei precisar, mas eu acho que sou um dos presidentes mais jovens, pelo menos dos últimos anos, e acho que vou aproveitar essa juventude, o gás dessa juventude, para poder fazer cada vez mais, sabe? Ah, beleza, boa sorte pra você, Fulvio. Agora vamos falar sobre você. Obrigado. Você, Fulvio, na sua primeira tentativa, né, em ser vereador, você ficou como suplente, não é isso? Sim. Na minha segunda, na verdade. A minha primeira foi uma aventura, sempre amei política. Aí com 18 anos fui chamado a ser candidato. Pode puxar o microfone, pode ficar à vontade, pode. Não, tranquilo. E aí fui chamado, né, a ser candidato com 18 anos e fui. Só que era um momento que eu tava para prestar vestibular, aquela fase de só uma experiência mesmo. Aí a segunda eu tive 280 votos e fiquei com o primeiro suplente. E então você foi eleito na terceira. 556. E cara, as pessoas que votaram em você, alguns eleitores seus, você chegou a ter algum feedback dessas pessoas? A gente acaba porque geralmente em cidade pequena a gente tem aquele feedback. Você é jovem, lógico, quando a pessoa é mais jovem. Porque quando a pessoa é mais velha, o pessoal fica meio acanhado. O cara tem 10 anos que tá lá, 50 anos que tá lá. Mas como você é uma pessoa jovem, a gente sempre tá vendo você aí nas ruas e tal. As pessoas te param? Você tem isso, cara? Sim, tem. Acaba que tem. Porque eu tô sempre nos eventos, tô sempre participando das atividades da cidade e também que acaba que a rede social tem esse fator também, né, de aproximar. As pessoas ficam mais tranquilas de mandar uma mensagem, de cobrar, às vezes de elogiar. Então a gente acaba tendo bastante feedback, sabe? Eu vejo que você tem um diálogo bem próximo com a juventude, né? Porque você foi secretário de esporte, correto? Fui. E cultura também, né? Também. Na primeira gestão de Luquinha. Primeira gestão de Luquinha. E eu vejo que você tem um foco nisso. Sempre foi seu objetivo? Você está comunicando sempre com mais jovens? Sim, porque primeiro pela questão da representatividade, né? Por ser um jovem ainda, me considero ainda um jovem, sou um dos mais jovens da Câmara, então acredito que é importante mostrar para essa juventude essa representatividade. Até mesmo para que a gente crie mais liderança, sabe? É uma coisa que durante algum tempo o Caeté ficou sem criar novas lideranças, né? Acredito até que as últimas foi a própria Luquinha lá em 96 como vereador e outros que passaram, mas não tantos. Então isso eu acho uma possibilidade e acho que a juventude ela tem uma força muito importante que ela ainda não viu, sabe? Então eu acredito muito nessa força, por isso eu tenho outras causas, tenho outros fatores que eu represento, que sempre estou falando, sempre fazendo projeto, mas a juventude é um dos grandes representatividades que eu quero ser na Câmara cada dia mais, sabe? Eu fiz um breve resumão aqui do Fulvio, né? Imagina o pessoal de Caeté, mas o pessoal te conhece e tal. Sim. Agora vamos falar um pouquinho do Fulvio no início, cara. Como que foi sua infância? Vamos falar um pouquinho de você, para as pessoas te conhecerem mais. Imagina que você, a sua carreira na política seja uma coisa mais duradoura, não é simplesmente, não é o último mandato seu. Eu imagino que você tem outros áreas a conquistar.
Então fala um pouquinho sobre você, Sim. quem é Fúvio. Então, Por que você entrou na política? Por que você escolheu política? essa é a pergunta, né? Sempre a galera faz e é muito importante. Então, eu venho de uma família, né, que apesar de não ser uma família tradicional na política, apesar de não ter nenhum tio, primo ou nenhum familiar que tenha sido eleito, mas sempre foi uma família que participou muito da política, né? Participou ativamente da política da nossa cidade. Meu avô trabalhou, né, na Companhia Ferro Brasileiro e ali esteve no sindicato, participou também depois do Sindicato dos Aposentados, sempre teve uma atuação muito forte, muito clara nas questões sociais, na Sociedade São Vicente de Paula, entre outras. E aí, ali já começa a despertar esse desejo, esse amor pela política na família. Meu tio Mauro foi dirigente de partido, foi candidato, já foi presidente da Fundação Casa de Cultura. Então isso sempre, desde muito jovem, eu militei em algumas causas, participei de algumas causas. Tenho lembranças de eleições quando eu tinha 6, 7 anos de idade, de ir pro Poli, né? Não sei se você pegou isso, Claudinei, mas de ir pro Poli naquela contagem de votos. Sim, Antiga contagem de votos. E aí eu fui pra lá, na época minha mãe era muito amiga da Almerinda. Mas isso aí com que idade, mais ou menos? 6, 7 anos. 6, 7 anos? Bem novo, foi então. 96. Então você já tinha mais ou menos uma ideia assim, de política bem cedo, né? Bem cedo. Você chegou a participar de... Não, você está com 7 anos, vai, continua. Depois vamos chegar na adolescência, eu quero perguntar se você foi de algum grupo de jovens. Geralmente aqui é uma cultura bem... Pelo menos era, né? É uma cultura muito assim, a maioria dos jovens aí gostava de estar envolvido com um grupo de jovens e tal. Eu nunca participei de grupo de jovens, não. Mas eu lembro muito dessa eleição de 96, porque minha mãe era muito amiga da Almerinda, e o João Carlos era candidato, né? Que é marido dela. Foi prefeito também, né? Foi prefeito logo depois. E aí estava envolvido pela amizade dela, e meu avô do outro lado. Meu avô por parte de pai do outro lado, apoiando Raul Messias. E aí eu me lembro de alguns fatos que são interessantes. Um foi esse, que a gente foi um dia no Poli, e lembro que Caeté sempre teve as outras comarcas aí, né, eleitorais, como Taquaraçu, Nova União, e alguns dos prefeitos tinham ganho comemorando. E eu lembro de eu falando com ele, vai ser você daqui uns dias, né? E não foi naquele ano. E lembro dessa tristeza de perder aquela eleição, e de eu ir pra casa do meu avô pra passar um final de semana e ir até a carreata da Vitória. E eu todo sem graça, rapaz. Triste pra cara. Tipo assim, não é meu candidato, eu tô na carreata da Vitória, eu abaixado no carro, sabe? E lembro de uma frase do meu avô, que ele falou: Fúvio, política é uma coisa muito séria. E a gente não pode votar por amizade, por conhecimento, a gente tem que votar pelo bem da cidade, pelo bem que a gente acredita. Isso me marcou muito, sabe? Então aí, posteriormente, você foi pra adolescência. E na adolescência, como é que foi sua vida também aqui em Caeté? Minha vida sempre foi muito ligada ao esporte. Fiz escolinha de Cleuzinho a vida inteira. Lembro de você, né? muito tempo. A gente já conhecia o Fúvio há algum tempo já. A gente bate mais ou menos a idade, né? A idade é próxima. E aí fiz escolinha, né? Estudei no NUSEC. E ali me formei, fui chefe de turma na época para formatura, né? Presidente da comissão. E assim, ali eu fui fazendo as amizades, sempre participando dos eventos da cidade, dos torneios de futebol, futsal, sempre participei. Então sempre fui muito ativo na minha juventude aqui, sabe? Sempre muito presente nas atividades da cidade. E como é que... Então, quando você falou que com 18 anos foi a sua primeira candidatura, como que surgiu essa vontade... Ou para esse ano eu estou sentindo bem, eu vou me candidatar. Como é que foi isso, Fúvio? Então, alguém te falou, alguém te chamou? E por que você escolheu o partido em questão, no caso? Na época, o que aconteceu? Eu tinha acabado de formar na escola, né? Foi em 2008, eu formei em 2007, final de 2007. E eu estava muito ligado a algumas pessoas como Mauro Viana, né, que estava começando a criar o Democratas aqui em Caeté. Ele chamava para reunião, participava. Em 2006 eu tinha já participado da campanha de deputado, Vitor Penido e outros deputados. E aí ele me chamou, conversou comigo. E assim, naquele momento ainda, eu não imaginava estar na política, sabe? Mas vi ali uma possibilidade de conhecer melhor um pouco da política, sabe? E ali eu entrei, depois o Luquinha me chamou para ser candidato com ele, e por ter uma relação histórica, minha família sempre votou em Luquinha, sempre foi muito próximo, né? Uma pessoa que a gente sempre admirou muito, aí eu falei, felizmente Mauro, como né, não sabia qual
candidato a prefeito eles iriam apoiar. Eu falei, não, vou com o Luquinha, que é o candidato que eu quero apoiar. E aí nem liguei, nem olhei muita questão de partido na época, né? Fui do PRB. Então o Luquinha, né, ele não é parente, ele é amigo, né? Ele tem um grau de família, de família, mas eu pensei que ele era muito longe, assim, muito longe. É mais a questão mesmo... Mas a amizade também, a amizade é uma coisa bem próxima, que às vezes é um elo bem mais que família, né, cara? Hoje é um elo, sempre foi, né? Desde que a gente... Porque ali em 2008, aí eu participei, igual eu te falei, foi mais ou menos. Não entrei de cabeça mesmo. Que eu tava... Mas chegou a fazer uma campanha e tal? Então, muito pouco. Mas você já entrou com querer só experimentar? Não, peraí, quero ganhar. Não, eu entrei querendo experimentar. Porque eu percebi que na sua segunda, nessa que eu acompanhei, você já queria mais vontade, essa última também, você queria, sangue nos olhos, você queria e tal. A primeira foi realmente assim, ó, deixa eu conhecer isso aqui, deixa eu entender como que funciona. E eu sabia que era muito difícil pelo meu partido. Inclusive, na época, o meu partido teve o cara mais votado, foi Ricardo Socorro, e ele não ganhou a eleição, por causa da legenda. Então era muito difícil. E também tinha essa questão de estudo, né, tava preparando para fazer vestibular e tal. Entrei realmente... Você é formado, hein? Eu não formei, sim, né, mas eu fiz administração quase completa, né? E... Você sempre estudou em Caeté, né? Sempre. Aí faculdade fiz em Belo Horizonte, né? Foi quando eu morei em Belo Horizonte por 8 anos. Aí, assim, foi isso, sabe? Essa questão de, tipo, vou entrar, vou conhecer, vou entender e vou ver se é isso que eu quero pra minha vida. E ali eu não senti ainda que era isso que eu queria pra minha vida, sabe? Foi muito engraçado. Aí depois passa 2010, participo também um pouquinho da campanha, mas já estava trabalhando em Belo Horizonte, estudando, participei menos. Aí 2012 a minha vida mudou em vários sentidos e ali eu me achei na política. 2011 para 2012, fazendo uma planilha de votos, que eu sempre gostei do Excel, planilha, né, administração e tal. E ali eu comecei a falar, eu acho que é isso mesmo que eu quero, e ali eu comecei a engajar mais, sabe? E a sua tática de conversar mais com os jovens, também você viu que faltava isso? Uma pessoa que falava em nome dos jovens, comunicava mais com os jovens? Porque política até pouco tempo era uma coisa voltada, assim, essa coisa para adulto. Você vai lá simplesmente só vota, jovem, esquenta a cabeça com isso não. Então agora a gente vê, principalmente com as redes sociais, que as pessoas estão mais engajadas, né? E também isso foi um incentivo seu também? Foi, porque eu sentia falta de alguém que realmente me representasse, sabe? Não que ninguém me representava, mas ali alguém que falasse a mesma linguagem que eu falava, que tivesse os mesmos problemas que eu tinha, que, né, de alguma forma buscasse tá realizando para minha faixa etária, né? Que eu era muito jovem quando eu me candidatei a primeira vez e quando comecei a militar mais fortemente. Mas você, como secretário, você percebe que isso aí foi seu estágio antes de entrar na política? Foi meio que o seu estágio? Foi. Você sentiu isso? Estar com as pessoas, lidar com propostas, execução de propostas, porque propor é fácil. Fácil. Né? Quando você é secretário, beleza, ainda dá pra trocar ideia e tal. Mas quando você é vereador, você pode propor 1000 coisas, mas aprovar, você aprova contra. Então, essa fase sua como secretário de cultura, de esporte também... Foi a maior escola de todas. Porque você aprende primeiro a técnica também, né? Que é essa técnica de conhecer o funcionamento de dentro. Como que funciona o orçamento, como que se gasta, como que se faz compra, como que se faz tudo dentro da administração, como se faz uma contratação e por aí vai, né? Então, eu aprendi muito com isso, muito. Eu tenho até um amigo, até mandar um abraço para ele, que é o Igor Dornelas, foi secretário, porque no início eu não entrei como secretário, né? Eu entrei como assessor de esportes. O Igor era o secretário de esporte e de administração. E ele me ensinou tudo, você ficava horas na sala dele perguntando, questionando, e ele foi me trazendo esse aprendizado. Então, foi uma experiência muito boa nesse sentido, e no maior de todos, né, que é a execução. Você vê ele na ponta acontecendo, você vê algo que você planejou, que você sonhou acontecendo. Eu lembro do meu primeiro dia, eu entrando no poli esportivo foi parte da minha vida inteira, né, como de todos os caetenses praticamente. Eu entrando e... Sabe, aquela sensação ruim, assim, tava muito bagunçado, muito complicado. E aí eu falei com o Marco Aurélio, que hoje é o secretário, falei, Marco Aurélio, eu vou colocar essa quadra aqui nos padrões fodas, assim, os padrões sensacionais. E aí aquilo demorou, e aí você aprende isso também, que não é na hora que você quer, não é do jeito que você quer. Você vai aprendendo, você vai aprendendo essa parte. E lidar com pessoas, cara. Isso é o mais difícil, né? Mas, por exemplo, com as redes sociais, tudo que a gente fala, faz, tudo é registrado. Claro.
provavelmente, futuramente, algo que você falou ou você disse, né, nas redes sociais, deixou arquivado, e as pessoas podem lá na frente usar isso contra você, quando você for querer outros áreas e tal. Algo da sua primeira candidatura, sua segunda, terceira, que mudou com o tempo, sua visão mudou? Não, sabe por quê? Não, lógico que várias coisas mudaram, né? Porque quando você não tá dentro, você pensa de um jeito. Quando você entra... E eu era um jovem na minha primeira de 18, na minha segunda de 20 e poucos anos, né? Já se passaram muitos anos disso. Mas eu sempre assumi compromisso que eu cumpro, sabe? Então, por exemplo, nessa minha última campanha, eu fiz 70 propostas. Eu já cumpri mais da metade delas com menos da metade do meu tempo. E algumas já estão bem encaminhadas para que sejam cumpridas. Então, assim, porque eu tenho esse foco, sabe? De entregar aquilo que eu prometi. Eu fui um cara muito crítico a algumas Não fazer sua parte, né? Na política não depende só de você. Sim. Né? Você pode propor e aguardar as pessoas. Mas eu sempre, principalmente nessa minha última, a minha primeira foi, igual eu te disse, foi uma coisa para aprendizado mesmo. A minha segunda já foi uma proposta muito ligada, né? Pode puxar, pode. Já foi uma proposta muito ligada já às causas que eu continuo militando, que já eram umas causas, a juventude, etc. E a terceira já foi uma candidatura muito, sabe, fortalecida, entendendo já como que funciona todo esse processo, sabe? Então, por esse motivo, ela já veio muito concreta, com as coisas que eu sabia que eram executáveis, que eram exequíveis, que eram possíveis de fazer. Lógico, depende de aprovação, depende de orçamento, mas aí é uma coisa que você vai construindo e a política é isso, né? Dialogar, conversar. Porque é o seguinte, eu falo a questão de redes sociais, que hoje em dia é 1 milhão de haters, o mais covarde de todos, que é o fake, né? O perfil fake. Inclusive, Fúvio, aquele Voz do Povo Caeté era seu. Era seu, né? Você passou ele pra aquele menino administrar, né? João e... Acho que isso, que eu lembro que você administrava aquela página. Foi bem foi um período interessante, eu gostei, porque as pessoas discutiam coisas de Caeté, para Caeté. Hoje em dia você entra lá na página, é um saco. Toda hora só com o Bolsonaro, Lula, mil fake news, vários fakes, né? Nessas páginas. Você acha que as coisas estão mudando nesse sentido também? As pessoas hoje em dia, elas têm medo de dar a cara? Porque não tem... qualquer cidadão que está nos assistindo, ele pode te criticar. Claro. Né? Porque a cidade, você é pago com os impostos da cidade. Claro. Então a pessoa tem o direito de te criticar. Mas que seja face a face, né, cara? Pra quê? Fake news, né? Fazer fake news, como é que fala? Fake, né? Os perfil fakes ficam brigando e tal. Então, assim, como que você vê isso também? É complicado fazer política também nesse sentido, cara? Cara, é complicado porque, infelizmente, o que eu tenho visto muito nos últimos tempos, né? E que eu tenho realmente visualizado, assim, cada vez tem ficado mais desse jeito, infelizmente. Porque o cara pode falar, Fúvio, olha, não gostei da sua proposta, Fúvio, olha, o que você fez de trabalho, não concordo. Perfeito. Só que os caras começaram a atacar família, amigos. Aí você faz uma postagem ou coloca uma ideia. O cara ele não ataca a sua ideia, ele te ataca, ele quer te descredibilizar. E isso é um grande problema, né? Eu acho que a internet, ela precisa de alguma forma ter um olhar diferenciado até das autoridades para que não vire terra sem lei, de ninguém, que todo mundo fala o que quer, né? E isso muitas vezes a gente vê até falando, tá censurando. Não, é crime. É crime, você. Né? Mas aqui, outra coisa, cara, às vezes o cara faz uma fake lá, 10 pessoas vê. E quando cai na pessoa, a pessoa fica puta da vida. Mas às vezes fica só naquele grupinho de 20 pessoas, cara. Eu percebo muito isso também em fake news. E os fakes também, eles não fazem barulho assim tanto quanto, né? Os caras fazem... Às vezes a pessoa, por exemplo, faz uma fake news com você fica triste pra caralho, isso te impacta. Mas às vezes é você, mais 20 pessoas que viu, cara. Só que hoje, Claudio... Porque eu acredito que hoje as pessoas estão mais maduras. Dá pra perceber quando é fake news, cara. Dá pra perceber quando é encheção de linguiça. Não, claro, e assim, eu acho que tem uma melhora e uma piora muito grande. Teve uma piora muito grande nos últimos tempos e agora eu acho que está começando a aparecer luzes no fim do túnel, que são inclusive essas agências de checagem que demonstram... isso foi muito bom, cara. Isso é muito bom porque antes a coisa espalhava e aí para você desmentir, né, é muito complicado. A agência de checagem ajuda muito isso.
outras formas também que a gente vai vendo, só que ainda assim alguns conseguem furar essa bolha e chegar em muita gente pelo WhatsApp, que é de fácil, né, para mandar facilmente. Só que cada dia mais vem evoluindo, porque o que aconteceu alguns anos atrás foi muito complicado, né? Eu vi outro dia um deputado falando isso, ele falou que ele era candidato, acho no Rio, a prefeito, e aí ele foi pro segundo turno. Ele falou que tipo, no domingo ele foi pro segundo turno, na manhã de segunda ele acorda, vai tomar um café na padaria do lado, e aí ele tava conversando lá, o dono da padaria falou, os taxistas estão tudo com raiva de você. Ele falou, gente, mas eu não falei nada, o que eu fiz, né? Foi nos taxistas, conheci os taxistas, era vizinho dele e tal, perguntou, tinha um áudio, supostamente dele, que não era dele, falando que ele era contra taxista, não sei o quê. Uma imitação, entendeu? Então, assim, muitas pessoas ainda caem. Isso nesse ainda. Tipo de coisa, pensa, um vizinho do cara que vê o cara todo dia, que conhece o cara, caiu. Então, imagina a proporção que isso às vezes ganha, sabe? Então, a gente tem que combater isso veementemente. Eu queria dar uma pincelada aí na adolescência, no seu início no mandato. Agora a gente tá falando das redes sociais. E pra finalizar essa questão das redes sociais, cara, você engaja muito, né? Tem muitas coisas suas, se o pessoal quiser saber mais informações sobre você. Você tá em todas? Facebook, Instagram? Facebook, Twitter, Instagram. Você tem um canal no YouTube, não, né? Não, ainda não. Mas tem vontade? Tem vontade de fazer alguma coisa. E o interessante, cara, que é através das redes sociais que você tem contato com outras cidades, que eu vejo que você foi... Sim. Você recebeu um aumento agora em Contagem? Foi em Contagem. Em Contagem? Como é que foi isso, cara? Esse cara, o Hugo, é meu amigo. Ele é do Avante, ele é presidente estadual do Avante. Um grande amigo de verdade. E assim, a gente tem... Ele, né, me trouxe essa falou, olha, você vai ser presidente, vou trazer essa homenagem pra você. E assim, a política te faz isso muito. Mas é através das redes sociais ou é porque... Não, ele foi mesmo? Através do partido, que a gente começou a conversar, ele é apoiador do mesmo deputado que a gente, que é o Tibé, e ali a gente começou a conversar, e aí encontrou em Jogo do Galo, e bate-papo. Aconteceram alguns de ser pela rede social, sabe? Tem uma vereadora de Nova Lima, tem outras pessoas, e também no meu período de secretário. Isso foi muito bom, ampliou muito meus networks, sabe? Porque eu acho, cara, que isso é uma coisa que meio que raro, velho. As cidades não se comunicam. A cidade não se comunica. O vereador daqui, às vezes, nem sabe quem é vereador de Sabará, que a gente está bem próximo, né? Barão de Cocais, as cidades mais próximas aqui, né? Então eu achei interessante essa comunicação sua. Isso é bom. Eu acho que deveria ter mais isso. Porque a experiência que deu certo em outra cidade, por que não trazer para cá? A que deu aqui também, por que não? Eu penso em criar um conselho de câmaras, agora que eu vou ser presidente, tentar sentar, né? Igual o Gabriel Azevedo, que ganhou em Belo Horizonte, ver quem foi o ganhador aqui de Sabará, Barão, Santa Bárbara, essas cidades que são próximas, para a gente reunir, que seja uma vez ao mês, uma vez a cada trimestre, mas para isso mesmo, para conhecer. Muitas vezes a mesma dificuldade que você tem, outra cidade tem. Às vezes uma solução que uma cidade teve transporte, pode ser... comunicação de transporte, meio ambiente, que é uma coisa que, como se tem a fronteira de uma cidade, sim, você precisa estar ligado o que está acontecendo. Então é bom ter esse diálogo. Eu achei algo muito bom, cara, muito revolucionário da sua parte. Eu ainda não tinha visto tanto isso aqui em Caeté. Eu sempre tive bom diálogo. Por exemplo, tem um amigo que é vereador de Raposos, tem contato direto, de Nova União, de Barão de Cocais. Então, assim, eu sempre... É mais pela internet, não tanto presencial, mas a gente sempre está se falando. Porque eu imagino o seguinte, cara. Uma empresa procurou lá Barão de Cocais, por exemplo. Mas a empresa não se adequou lá e tal. Por que não, por exemplo, se você tem um contato com a empresa dessa, por que não? Eu vou indicar você Caeté, que está aqui ao lado. Então esse intercâmbio, essa ideia ali é muito boa, cara. Trocar essa ideia. Nós fizemos isso quando eu fui secretário de esportes. É mesmo? Nós criamos um circuito, aí a gente tinha diálogo com Barão, Santa Bárbara, Catas Altas. E aí a gente... Senão a gente volta à província, né? Fica aquela coisa, cada um no seu cantinho, cada um querendo morder, quietinho. É bom ter esse diálogo, né? Eu acho que é muito bom a gente estar sempre buscando. Olha só pra você ver que interessante. Uma das minhas propostas da presidência foi colocada aqui também pela vereadora Silvia, mas foi uma proposta que eu vi antes, inclusive, ser colocada aqui em João Molevade. É mesmo? Que é a Procuradoria da Mulher. Então você está sempre de olho também, o que está rolando em outras cidades. Acompanho várias para trazer o que deu certo, né, cara? Exatamente. Porque também, senão, às vezes você propõe uma coisa aqui que já foi proposta em outra cidade. Deu errado.
né? E eu imaginei que você também ficou bem na mídia e também outras cidades se conheceram mais com a questão da tarifa zero, que foi você que propôs aquela projeto de lei, tarifa zero? O que acontece sobre tarifa zero? Tarifa zero é uma militância minha antiga. Lá em 2014 eu comecei a militar por causa da Saritur, né, que é esse péssimo serviço, viu, gente? Péssimo serviço. Nunca vi um serviço tão horrível. Falei outro dia na Câmara, se fosse de graça, seria caro ainda. Seria ruim, tão né? ruim que é. Tão ruim que é. E aí comecei a militar com o pessoal do Tarifa Zero de Belo Horizonte, porque eles tinham criado uma frente metropolitana. E ali a gente começou a militar, participei de várias audiências públicas, fizemos uma manifestação. Você estava na manifestação. Fizemos aquela manifestação aqui na cidade, deu muita gente, paramos o ônibus. Né? Na época meu tio foi preso. Foi preso, eu lembro. Pô, cara, e outra coisa, eu tenho foto aqui ali, tá? Eu também. Eu queria fazer uma exposição daquela manifestação. 2013. Pô, eu tenho um monte de foto muito legal, cara. Muito legal daquela manifestação. Quem sabe vai surgir uma... Eu acho que eu tenho suas fotos salvas. mesmo, cara? Eu acho que você postou. Depois a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Fechou. E eu tenho tem um monte de fotos sobre aquela manifestação que daria uma exposição muito legal pra cidade. Nós vamos fazer, porque faz parte da história da cidade, né, cara? Faz uma coisa eu nunca tinha visto acontecer em Caeté. Eu também não. Uma manifestação que tinha tanta jovem, gente. Muito jovem, cara. A maioria era jovem. Foi. Né? E parar o ônibus. Tem foto pra caramba daquela. Legal, vamos trocar ideia depois sobre isso aí. E ali começou a minha militância. Já vinha com essa questão do tarifa zero de Belo Horizonte. A gente fez a manifestação. Aí a menina de Caeté, vendo a manifestação, mandou meu nome pra eles. Participei de várias reuniões. E aquilo ficou na minha mente, cara. E detalhe, foi uma manifestação pacífica. Super! Né? Enquanto em BH o pessoal tá quebrando um monte de coisa lá, né, cara? Nossa, não, surgiu os black blocs. Meu tio foi preso por pintar de tinta guache. Foi preso, é mesmo. Eu até troquei ideia, eu tenho que entrevistar o pessoal com o Mauro Brandão, quem quiser, vou deixar linkado embaixo também. Então, aquele momento ali foi bom pra você, cara? Você sentiu aquilo ali que... Então, ali foi muito importante pra mim, sabe? Porque eu vinha começando realmente a militar na política. Era um problema que eu era atingido todos os dias, todos os finais de semana, quando eu ia pra Belo Horizonte. E fui pro Tarifa Zero de BH pra conhecer. E aquilo ali, cara, ficou na minha mente. Aquilo ali ficou assim... um sonho, sabe? Igual da quadra. Sim, quando eu cheguei, eu olhei e falei, eu quero uma quadra nova. Foi esse sonho. E pensava realmente que assim, olha, isso vai acontecer se algum dia eu chegar prefeito. Talvez não vai acontecer em outro momento. E aí, começou, o que acontece? Veio a pandemia, o transporte que já não tinha uma rentabilidade para a empresa que prestava o serviço, começou a ficar deficitário. E aí, em uma reunião com o prefeito, comigo, o dono do transporte falou, olha... Porque já existia naquela época subsídio? Não havia, né? Não, nunca teve. Ah, sim, Então não tinha nenhum subsídio, só que ele falou, olha, agora eu carregava em torno de 40 mil, na pandemia eu tô carregando 14, 15 mil pessoas, né, viagens, assim. Não consigo me manter, eu vou ter que fechar, vou ter que entregar o transporte. E ali naquela conversa eu perguntei de custo, perguntei, né, se a prefeitura cobrisse o custo, se ele manteria o transporte. Falou, sim, pra mim, nesse primeiro momento eu não quero nem ter lucro, porque eu tô tendo prejuízo, então já tá bom se não tiver prejuízo também. Só me engano pelas reportagens, lá parece que é 90 e poucos mil reais. Era na época. Né? Na época, né? Aí ele mostrou isso, né, essa planilha e tal de custo. E aí ficou isso na minha cabeça, porque a prefeitura já gastava em torno de 40 mil reais de vale transporte. E aí depois que ele saiu... praticamente metade, né, cara? Metade. Aí quando ele saiu da reunião, eu falei, prefeito, talvez tenha uma oportunidade de criar um tarifa zero em Caeté. E o prefeito gostou da ideia. Eu falei, né, falou, que bom que gostou. E aí, inclusive a gente vai ter entrevista com o prefeito também, tá, pessoal? Em breve. Mas falei. E aí o prefeito gostou da ideia, começou a trabalhar internamente para viabilizar a ideia. E aí viabilizou com a equipe dele. E aí fizemos a indicação na Câmara. A indicação, o prefeito fez um projeto, inicialmente por 6 meses. E esse projeto deu super certo, como vem dando super certo. E aí depois disso, fez o projeto de lei que ficou permanente. Então, eu dei o primeiro empurrãozinho, mas o prefeito teve uma função importantíssima, que é o recurso, que é fazer isso acontecer, que é entender a importância do tarifa zero, né, que tem uma importância que transcende, às vezes, o que a gente consegue visualizar, sabe? Além da importância de estar transportando tantas pessoas,
eu tive depoimentos de gente que ia parar um tratamento de saúde. E aí acabou continuando porque não ia pagar passagem. E na época eu fiquei na dúvida, assim, será que eles vão estender isso aí aos municípios? E foi, né, cara? Rancho Novo. Todos. A gente começou, faltava só Antônio dos Santos, porque ele não cobria o transporte que existia. Esse ano já voltou. Mas esse valor aproximado na época incluía os municípios também? Tudo. É mesmo? Tudo. Hoje o tarifa zero de Caeté é um dos mais baratos do Brasil, sim, sem dúvida. A gente paga em torno de R$10 o quilômetro. Você pensando no valor que tá o combustível. Cara, eu vou falar aqui um local que eu conheço o pessoal, algumas pessoas de lá. Água Limpa teve um BO aí de não ter transporte por demanda, por falta de demanda, cara. Porque geralmente, realmente lá, eu já fui pra Água Limpa várias vezes, e realmente o ônibus é 2 pessoas no ônibus. Parece então, que chega um momento que não dá, vai né? fazer alguns atendimentos, ou tá fazendo. Isso eu realmente não sei te informar. Mas parece que ia fazer alguns atendimentos, acho que uma vez por semana. Por causa dessa... Porque lá também é muita... Água Limpa é mais próximo de Barão de Cocais de Caeté, cara. Mais coisa, né? Água Limpa, às vezes, tipo assim, é 20 minutos de Barão de Cocais, e de lá aqui é quase 1 hora. É muito mais próximo, muito mais próximo. E ali tem muitos sitiantes, tem pessoas, né, tem caetenses que moram, que precisam vir, só que também tem esse problema de demanda, porque acaba ficando um custo alto para não ter uma demanda às vezes, sabe? E eu lembro que teve uma época que tava, tipo assim, era a semana toda, depois ficou segunda, não, sem tarifa zero, né, gente, pessoal, nada a ver. Então, assim, antes, isso aí é uns 10 anos atrás, aí começou segunda e sexta, depois parou, porque não tinha demanda, né? Eu imagino que hoje também não tem demanda, porque muita gente lá vem pra cá. Né? Só que parece aí, também realmente eu não sei exatamente, mas parece que vai ter algum atendimento sendo feito, ou já está tendo, uma vez por semana, ou algo assim, sabe? Pra pelo menos dar essa manutenção, esse atendimento pro pessoal de lá. Mas a gente tá falando ainda sobre tarifa zero, no começo era 6 meses, seria durante 6 meses até uma nova licitação e tal, e depois se estendeu. Como é que foi também essa ideia? E foi fácil você dialogar com o prefeito, cara? Sempre foi. O prefeito é um cara muito aberto a ideias, a projetos, né? Sempre foi muito tranquilo. Lógico que ele tem um outro pensamento, que é o pensamento do orçamento, de ser execuível ou não. Né? Ele tem toda essa visão, porque ele não pode cuidar só de tarifa zero, só de saúde, só de educação, tem que cuidar de todas as partes da cidade. Porque a gente falou que, por exemplo, começou com mais ou menos em torno de 40 mil de vale transporte, e o restante ali veio de imposto, deu para remanejar ali? Foi remanejo, não teve aumento de imposto, não teve nada sendo criado a mais para poder bancar, compensar. Eu falo que é o seguinte, sabe, Claudinei? É definição de prioridades. Ele entendeu que aquilo ali era importante, era uma política pública que ia atingir tantas pessoas, tantas organizações, tantos comerciantes, naquele momento de pandemia que estava todo mundo em dificuldade, e aí ele viu que era uma prioridade da gestão dele, do governo, e aí ele colocou isso em prática, sabe? Porque o que a gente vê muitas vezes é essa falta de prioridades, né? Cara, e foi notícia nacional, né, cara? Caramba, uma coisa muito revolucionária. Até passando um agora ali. Exatamente, tá passando um agora. Mas, cara, foi notícia nacional. Teve alguma ideia de outras cidades para conversar com você? Várias. É mesmo, cara? Nossa, várias. Formiga veio aqui, Viçosa veio aqui, Ibirité copiou o projeto, copiou assim, né? Pegou de ideia o projeto nosso para implementar lá. São José das Lápis, Mariana, até a logo parece. É mesmo? Mariana, então assim, Caeté começou a virar, olha só que legal, em julho, a gente recebeu aqui no cinema um fórum internacional de transporte municipal. É mesmo? De transporte. Eu lembro que teve uma época também que o pessoal do movimento Tarifa Zero, existe esse movimento, eles vieram até Caeté, né, cara, pra ver como é que foi e tal. Eles vieram tanto no primeiro dia, quanto nesse dia que eles que criaram esse fórum e colocaram em Caeté. Teve o prefeito de Templin, da Alemanha, aqui em Caeté. É mesmo, cara? Eu já participei de um fórum, né, virtual, com o pessoal do Chile, que está querendo implementar o Tarifa Zero lá no Chile. Então, assim, é uma política pública. Cara, porque eu vi algumas coisas, por exemplo, eu andei, tá? Lógico, tô falando que eu andei também, gostei, eu achei tranquilo. Então, o que acontece? As pessoas também, às vezes, criam algumas picuinhas que, por exemplo, hora de pico, gente, qualquer ônibus, seja de graça, pago, vai ser um saco, vai ser apertando mesmo. E como é que você vê? Teve essa exceção de saco, cara? Porque eu vi que teve pessoas, cara, que falaram a possibilidade de, tipo assim, cobrar em certos horários. Que loucura, se o trem ia fazer, velho.
Então, tipo assim, se você, horário de pico é isso aí, cara. Ou você anda a pé, ou você vai ter de... Não, teve, sempre recebo, sempre tem. Eu fiz um vídeo até que eu fui no Você tem paciência, pro cara, a encheção de saco, o pessoal, eu nunca vi você brigando com ninguém assim não, e tal. Não brigo não, eu sou muito conciliador, eu gosto do diálogo sempre, sabe? Mas assim, tive muito. Inclusive um vídeo meu do TikTok lá, você vai ver que tem uns comentários a respeito disso e tal, porque foi um vídeo que eu fui andar no... Lembrando, é sempre meia dúzia que fala isso. Sempre. Então, tipo assim, se 1000 pessoas estão falando bem, pra quê, né? A gente passou... Lógico que essas meia dúzia é interessante você ouvir o que elas estão falando, porque pra você, talvez, você pegar alguma coisa de bom. A gente sabe que tem coisas sempre a melhorar, sabe? A gente sabe disso, sabe, Claudinei? A gente não fecha os olhos e acha que porque implementou a política pública que ela não precisa de melhorias. Mas o que acontece muito é isso. Olha só pra você ver, eu tive uma reclamação uma vez por causa de 5 minutos. Que isso? Você entende? Então é transporte coletivo, vai atrasar às vezes mesmo. Então, mas a parte boa é isso, você tem paciência. Claro, porque imagina, tem pessoa que se fala uma coisa dessa, pô, velho, 5 minutos depois você... Não, explico pra pessoa, mostro que isso tem um custo e que isso impacta no orçamento. Não é tão simples, né? Quando se aplica uma política pública dessa, cada horário que você aumenta o seu custo. Cada rota que você aumenta o seu custo. Mas a prefeitura está muito aberta, está sempre recebendo e buscando melhorar. Olha só para você ver algumas melhorias que aconteceram. Por exemplo, nos horários de pico da manhã estava tendo muitos problemas, inclusive de atraso funcionário, etc. Aumentou o seu horário nesse horário para atender, entendendo que era uma demanda grande. Colocou-se o ligeirinho. O que é o ligeirinho? Roda só na avenida. Então, muitas vezes, a pessoa tinha que pegar um ônibus, dar uma volta maior. Às vezes, lotava um ônibus porque tinha, né, não tinha essa interlocução. Colocou-se o ligeirinho, que é mais uma alternativa. É que você que vai bater perna, andar à toa, beleza, não tem um problema 11, beleza, é democracia, tudo igual a todo mundo. Mas tenta evitar, pelo menos, horário, né, cara, de pico. Horário de pico deixa pros trabalhadores. Isso a gente já falou na Câmara, né, sabe? cara, é interessante que as pessoas deixem, horário de pico, deixa trabalhador, estudante e tal, final... Entendeu? Também se você mora 2 quadras do seu trabalho, gente, vai a pé, né? Usa com bom senso. Eu acho que tudo na vida é bom senso. É bom senso, cara. O cara tem o bom senso e fala, poxa, será que eu preciso? Será que às vezes eu não tô tirando lugar de um cara que sai de um bairro longe, tá indo pra outro bairro longe, e às vezes ele vai ter que ficar em pé porque eu tô aqui dando uma volta. Teve alguns burburinhos também de pessoas à noite fazendo bagunça. Isso é coisa de polícia, né, velho? Já não é coisa de política. E a gente não pode tirar um horário, prejudicar. Por exemplo, meia dúzia quebrando. Então, se você vê, tá depredando, chama a polícia, 190. Vai fazer, né? Porque não é brincadeira, né, cara? Ali é de graça, mas, tipo assim, vem através de impostos também, né, pessoal? Esse de graça é meio, entre aspas, né? Porque a tarifa é zero. A tarifa é zero, mas você tá pagando através de impostos. Se você não trabalha, seu pai, sua mãe tá pagando através de impostos, né? E é importante isso, sabe? Porque, por exemplo, esse ônibus à noite, ele atende os trabalhadores do supermercado, ele atende os estudantes da noite. E aí perder isso por causa de 3, 4 que querem badernar, não dá. Não pode ser assim, né? É sempre bom senso mesmo, né? Exatamente. Isso aí já se tornou definitivo? Já. Aí ele foi por 6 meses, chegando no final de dezembro de 2021, o prefeito encaminhou uma lei. E aí porque no primeiro foi Isso é histórico, cara. Isso é histórico, velho. Daqui 200, 300 anos vamos falar, ó, tá aí fazendo a sua legislação e tal. Isso é muito bom, cara. Parabéns, velho. Parabéns a você e todos os envolvidos. Teve resistência na época, cara? Teve uma resistência, mas que hoje já não existe mais. Acaba que tem essa relação oposição e base, né? Teve algumas questões com outros transportes. Foi bom você falar isso. Eu vou comentar o seguinte, pessoal. Na época houve um burburinho, eu conheço muito mototáxi, alguns taxistas, e teve um burburinho que ia quebrar os mototáxis. Aliás, já tem umas 4 vezes que ia falar que quebrar o mototáxi, nunca quebra. Sem mototáxi, você tá ganhando dinheiro, fica quieto, seu canto aí. Tô brincando. Aqui, mas teve esse burburinho dos mototáxis que ia quebrar os caras. Os caras não iam conseguir fazer mais corrida, porque é transporte coletivo de graça. Os taxistas também ficou preocupados. E com o tempo a gente viu que o mercado tá pra todos, né, cara? Ninguém quebrou. Foi o que eu falei com eles. Talvez diminuiu a demanda, né, cara? Sim. Mas foi o que eu falei com eles na época, assim, sabe? A gente... Como eu te disse, eu sou sempre do diálogo. Então, começou a ter esse burburinho, chamamos alguns, falamos, vamos sentar. Sentamos, conversamos com eles, mostramos que, olha, são transportes, são modais de transporte diferentes e que as pessoas que usam diferentes. Se eu quero ir rápido, eu vou pegar um mototáxi. Se eu preciso levar uma compra, eu vou pegar um táxi, um Uber. Se eu
tranquilo, eu vou pegar um ônibus, São né? nichos diferentes, né, cara? Totalmente. Que dá pra cada um viver do seu jeito, né, cara? Claro que vai diminuir, porque... Mas na época você chegou a pensar alguma coisa a respeito, cara, disso? Porque quando você faz um projeto de lei, algo impactante assim, você tem que pensar de cara, imagino, que vai ter uma grande resistência, principalmente nessas classes, né? Você chegou a pensar, peraí, se acontecer isso, eu vou falar isso. Você tem isso, cara, peraí, eu quero fazer e vou fazer. Não, lógico, a gente pensa. Principalmente nessas classes. A gente sabe que o transporte hoje, ele, além de tudo, né, aqui na cidade, com mototáxi, com táxi, com Uber, é uma fonte de renda, né, de muitas famílias, de muitas pessoas. Então a gente pensou, claro, pensamos nessas pessoas, chamamos eles para conversar, procuramos de alguma forma algumas soluções para eles, se fosse possível. Inicialmente começamos com o número de horários para que eles entendessem que também não ia ser um negócio toda hora, né, e a todo momento. E a partir disso a gente foi construindo com eles, sabe? E também